Há um poder que desperta quando tudo se cala, e é nesse silêncio que você começa a se encontrar. Existe um espaço dentro de você onde o tempo não chega. Um lugar silencioso, anterior aos pensamentos, anterior aos medos, anterior até mesmo à ideia de você. Esse espaço é a essência do ser, o campo silencioso onde toda a sabedoria nasce. Mas para percebê-lo, é preciso silenciar o ruído incessante da mente. A mente fala o tempo todo. Ela comenta, julga, compara, deseja. Ela revive o passado e antecipa o futuro, sem descanso. E enquanto ela fala, você deixa de ouvir a vida. O canto dos pássaros, o som do vento, o batimento do seu próprio coração, tudo se perde no ruído interno. O silêncio não é apenas a ausência de som. É o estado de presença pura, onde a consciência observa sem interferir. É ali que o eu verdadeiro desperta, e tudo o que é ilusório se dissolve como neblina ao sol da manhã. Quando você silencia a mente, percebe que nunca esteve separado da vida. O que você chama de mundo não é algo fora de você, é um reflexo da consciência que você é. E quanto mais silêncio há dentro, mais clara é a visão do que realmente é. A mente humana foi programada para resistir ao silêncio. Ela teme o vazio, porque no vazio ela perde o controle. Ela se alimenta de movimento, de drama, de ruído. Mas o silêncio é a morte do ego e, ao mesmo tempo, o nascimento da alma. Imagine que sua mente é um lago. Quando os ventos dos pensamentos sopram sem cessar, a superfície se agita, distorce o reflexo do céu. Mas quando o vento cessa, a água se acalma. Então o lago volta a refletir a verdade, o céu azul, as nuvens, a luz do sol. Da mesma forma, quando a mente se aquieta, você volta a refletir a luz da consciência que sempre esteve presente. Silenciar não é lutar contra os pensamentos. Não é tentar forçar o vazio. É apenas deixar de se identificar com o que passa. Pensamentos vêm e vão como nuvens no céu da mente. Você é o céu, não as nuvens. Observe, respire. Perceba que há uma distância entre o que pensa e quem observa o pensamento. Essa distância é o começo da sabedoria, porque a sabedoria nasce da observação, não da reação. No silêncio, tudo se revela. A mente acredita que o conhecimento vem das palavras, dos livros, das teorias. Mas a verdadeira sabedoria surge quando não há mais busca. Quando você se senta, respira e simplesmente é. Ali, no silêncio, o universo inteiro se comunica. Não com frases, mas com vibrações, intuições, sensações sutis. O silêncio é a linguagem de Deus. E quem aprende a ouvi-lo, entende tudo sem precisar de palavras. Quando a mente se cala, o coração começa a falar. E o coração não fala com ruído, ele sussurra. Ele lhe guia com leveza, com uma certeza que não vem do raciocínio, mas da presença. Essa é a sabedoria silenciosa, um saber que não precisa de provas, porque é sentido diretamente. O silêncio é o mestre mais paciente. Ele não ensina com discursos, mas com a profundidade do estar. Ele mostra que não há nada a ser conquistado, porque tudo já está aqui. Toda busca cessa quando você percebe que o que você procura é o que você é. A humanidade vive aprisionada na mente, nas telas, nas vozes, nos ruídos do mundo. A cada segundo, um novo pensamento invade, uma nova distração surge e a consciência se fragmenta. Mas o despertar começa quando você ousa parar, fechar os olhos, respirar profundamente e permitir que o silêncio te envolva. No início ele parece estranho, inquietante até, porque o ego teme desaparecer. Mas aos poucos o silêncio se torna um abrigo. Um lar onde você finalmente descansa do esforço de ser alguém. Você percebe que não precisa se definir, não precisa provar nada, nem conquistar nada. No silêncio você já é completo. A paz não é algo que você encontra, é algo que resta quando tudo o que é falso se cala. O barulho da mente cria separação. O silêncio revela unidade. O barulho julga. O silêncio compreende. O barulho tenta controlar. O silêncio confia.
Há um instante entre um pensamento e outro, onde a verdade habita. Esse instante é o portal. E quanto mais você se familiariza com ele, mais percebe que o silêncio não é um estado raro, ele sempre esteve aqui. Você apenas estava distraído demais para notar. Quando você vive no silêncio, a vida se torna leve. As situações deixam de ser problemas e passam a ser experiências. As pessoas deixam de ser inimigas e passam a ser espelhos. E o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. No silêncio, tudo flui. Nada é apressado. Nada é forçado. Tudo tem seu momento exato de florescer. O silêncio não está fora, está dentro. Não é um som que você ouve, é uma presença que você sente. Quando você entra em contato com ele, até o ruído do mundo se transforma em parte da música da existência. O trânsito, o vento, as vozes, tudo se torna dança. Porque o silêncio interior não depende do silêncio exterior. Ele é uma atitude da alma. Muitos buscam respostas. Buscam em livros, em mestres, em religiões. Mas a resposta que realmente liberta vem quando você para de buscar. Quando você se senta em quietude e pergunta à própria consciência: quem sou eu sem meus pensamentos? No começo, o ego tenta responder. Ele diz: sou isso, sou aquilo. Mas se você continua observando em silêncio, todas as respostas se dissolvem. O que sobra é pura presença. E ali está o que sempre foi, o ser. Silenciar é um retorno. Não é o fim da mente, mas o fim da dominação da mente. A mente passa a ser uma ferramenta, não um tirano. Você volta a ser o mestre do seu próprio espaço interior. No silêncio nasce o discernimento. Você começa a perceber o que é verdadeiro e o que é apenas ruído. O que é essencial e o que é distração. O que é amor e o que é medo disfarçado. E quanto mais silenciosa sua mente se torna, mais a sabedoria se manifesta. Porque a sabedoria é a voz do ser e o ser só fala no silêncio. O silêncio cura. Ele cura o corpo, acalmando o sistema nervoso. Cura a mente, dissolvendo o excesso de pensamentos. E cura o espírito, reconectando-o à fonte de tudo. É por isso que tantas tradições antigas chamavam o silêncio de a oração sem palavras. No silêncio você não pede, você ouve. E ao ouvir, percebe que o universo inteiro sempre esteve respondendo, você apenas não estava atento. A sabedoria não é o acúmulo de conhecimento, mas o esvaziamento da mente. É o espaço entre as palavras, o intervalo entre as notas, o respiro entre as ações. É o entendimento que surge quando você para de tentar entender. Quando o sábio silencia, ele ouve o coração do mundo. E o mundo lhe fala em forma de vento, de chuva, de estrelas, de coincidências. Tudo se torna mensagem. Tudo se torna presença. Silenciar não é desistir, é confiar. Confiar que a vida sabe o caminho. Que não é preciso forçar o rio, apenas deixar que ele flua. Que cada pausa tenha um propósito, cada silêncio traz um ensinamento. O silêncio é o solo fértil da consciência. Tudo o que é verdadeiro cresce nele. A alegria, a compaixão, a clareza, o amor florescem quando o solo interior está calmo. Mas se a mente é turbulenta, nada enraiza. Portanto, pratique o silêncio como quem cultiva um jardim. A cada respiração, arranque uma erva daninha de pensamento. A cada pausa, plante uma semente de presença. E logo, a serenidade florescerá dentro de você. O silêncio não é um fim, é um começo. É o início da sabedoria. Porque só quando o ruído se cala, a verdade pode ser ouvida. Sente. Não busque compreender com a mente o que o silêncio quer te mostrar. A mente interpreta, o coração reconhece. O silêncio é a língua do coração. E quando você realmente escuta, tudo faz sentido. Mesmo aquilo que antes parecia confuso, doloroso ou injusto. O silêncio ilumina porque revela o que é. Sem filtros, sem resistência. A sabedoria não vem do tempo, nem da experiência. Ela vem da observação. E só é possível observar verdadeiramente quando há silêncio. No silêncio, você vê as raízes das suas ações,
percebe os padrões invisíveis, entende o porquê das coisas. E nesse entendimento, a liberdade nasce. Você já percebeu que as decisões mais sábias não vêm do barulho da mente, mas da calma da alma? É no silêncio que a intuição fala. E a intuição é a voz de algo maior, a voz do próprio ser. O silêncio te coloca em harmonia com o todo. Você deixa de ser uma gota tentando controlar o oceano e se reconhece como o oceano inteiro. Não há mais medo. Não há mais pressa. Só um profundo sim à vida como ela é. Esse é o estado da sabedoria. Um estado em que cada instante é suficiente, cada respiração é sagrada e cada silêncio é plenitude. Silenciar é, portanto, o maior ato de coragem, porque exige soltar tudo o que é falso e exige confiar naquilo que não se pode ver, mas apenas sentir. Mas quem atravessa o portal do silêncio descobre o infinito dentro de si. O silêncio não é o oposto do som. É a fonte de onde todos os sons nascem. E quando você mergulha nele, percebe que a sabedoria sempre esteve aqui, quieta, esperando que você ouvisse. Que o silêncio te guie, que ele seja sua morada, sua força e sua paz. E que, através dele, a sabedoria floresça silenciosa, profunda e eterna dentro do seu coração. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se, curta esse vídeo e compartilhe com mais pessoas, para que elas também sejam tocadas.